Crianças, agora é a hora de construir uma redação sobre romance. Mas vai ser fácil, não vai ser complicado não. Então a gente vai lembrar aqui que a gente primeiramente falou sobre narrador. O narrador, ele conta a história. Tem aquele narrador que é o participante, que também participa da história, tá? Pode também ter isso. Às vezes acontece dos personagens adquirir falas, né? Falar alguma coisa, mas é mais provável só contar a história, só fazer uma narrativa. Os contos, as fábulas, as crônicas também são assim, tá? Pode também ter personagens falando, mas geralmente é parte de uma narrativa. Vamos conhecer esse gênero romance para poder construir a nossa redação. Deixa eu ler aqui um trechinho e vou falando sobre ele. O romance segue a estrutura da narrativa, apresentando o tempo e o espaço. É quando se passou a história, em que ano, em que dia, em que mês, em que momento, tá? O lugar, tá? Tem o narrador, tá? Tem os personagens e tem o enredo da história, que é todo desenrolar os acontecimentos. O enredo, por sua vez, ele se estrutura na situação. Ele tem o início, o começo da história, o conflito sobre o que a história está se tratando, o clímax, que é aquela parte mais tensa da história, tá? Que pode ser um suspense, pode ser aquele momento que você tá desenrolando a história, né? Aquele acontecimento. E o desfecho. O desfecho já é a parte que já tá partindo pro final da história, que já tá terminando a história, o fim. Os capítulos também podem apresentar partes, tá? Porque nós vimos que o livro ele pode se dividir em vários capítulos. E cada capítulo tem um títulozinho, né? Para especificar o assunto que está tratando. Então, ele também tem estrutura de começo, de meio e de fim. Então, aqui no livro de vocês, na página 72, vocês vão ter aí um trechinho, vocês vão ler a seguir a parte do capítulo, desculpa, né? Em que Mary, Deacon e Colin se encontraram. Vocês vão ler esse trecho, tá? E depois vocês vão escrever. Você vai escrever o clímax, tá? O conflito, vai inventar agora a continuação da história, tá? O desenrolar dessa história, que é um momento de tensão, tá? Do desfecho final. A partir desse momento aí que vocês vão ler do livrinho, que é da parte final aqui, ó. Vocês vão terminar, depois vocês vão continuar essa história aqui. Então, use a criatividade e surpreenda o leitor. Quem é o leitor? Quem vai ler, que sou eu, tá? Apresentando situações originais, tá? E inusitadas, coisas inesperadas que eu nem imaginava, que o leitor nem imaginava que poderia acontecer, tá? Então coloca aí bastante criatividade para desenrolar dessa história aí, tá? Para terminar a história, esse trechinho desse capítulo aqui. Aonde você vai escrever a sua história? No caderno. Vai fazer o cabeçalho, colocar a data, tá? Vai colocar a página que você tá fazendo a atividade. Eu vou ajudar vocês que eu vou mandar uma foto como eu quero, tá? E vai fazer o finalzinho dessa história aqui. Na página 74, ó, escrevendo e revisando. Tenho só algumas dicas. Se vocês quiserem ler para ver as dicas aqui, pode ler, tá? Mas não precisa seguir isso aqui não, que tá na página 74 não. É só mais algumas informações para vocês adquirirem, tá? Vocês vão seguir o que eu falei, tá? Vão fazer um final para essa história, para esse textinho desse capítulo aí. Capricha na criatividade, tá? E arruma uma letrinha bem bonitinha no caderno, tá? Bem caprichada para te entender. Tem que tirar foto e mandar para eu ler, tá?